o Elon Musk vai levar mesmo a gente para Marte? Cara, difícil. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Let's go everyone to Mars and beyond. Difícil responder, mas ele conseguiu feitos incríveis, né? O Elon Musk é um cara extremamente determinado, assim. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje nós temos um convidado especial com um currículo impressionante. Everton Gago, ele é matemático, engenheiro elétrico e hoje ele é vice-presidente das operações de dados e inteligência artificial da Act Digital. Everton, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público, por favor. Olá pessoal, prazer estar aqui com vocês. Pedro, Doni, muito obrigado aqui pelo convite. Bom, meu nome é Everton Gago e eu sou o Head de Operações de Dados e Inteligência Artificial na Act Digital. Tenho um histórico aqui com mais de 10 anos em grandes consultorias globais, trabalhando em transformação digital para as maiores companhias do mundo. Eu sou formado em matemática, tive um longo histórico aqui acadêmico, né, na Unicamp, eu sou aqui de Campinas, e ao longo de todos esses anos eu venho trabalhando com inteligência artificial. Esse é o meu foco de pesquisa, esse é o meu foco profissional há pelo menos 22 anos, né? E hoje, como vice-presidente de operações de dados e IA na Act Digital, eu sou o diretor responsável por toda a transformação da companhia em função do uso de inteligência artificial, impulsionando seus processos e a maneira como entrega valor para o mercado, mas também desenhando a oferta de dados e inteligência artificial que a gente leva para fora, que a gente leva para o mercado. Quero dizer, o Everton, que o prazer é todo nosso, tá? A gente está muito feliz de você ter aceito, né, o nosso convite de participar do nosso podcast, né? Este canal tem o intuito de trazer para o público que trabalha, principalmente o público que trabalha no home office, mas de maneira geral, para o mercado de trabalho, né, pessoas que conversem sobre os diversos aspectos, tá, do mercado, né, carreiras, enfim, desafios que a gente está enfrentando nos dias atuais, as mudanças, as tendências, e a gente entende que esse assunto é muito interessante, a inteligência artificial no mercado de trabalho, porque nos parece que isso está sendo uma onda de transformação, tal como foi na época da industrialização, ou na época em que começaram a pipocar empresas de terceirização de serviços, né? A gente entende que muitos cargos estão se modificando, se readequando, e aí nós queremos bater esse papo aqui com você, para você colocar luz nesse assunto. Existem muitas curiosidades, existem muitos tabus também, então tudo isso aqui a gente vai conversar no nosso episódio, tá? Feito as apresentações, eu já queria mandar para você a primeira pergunta, tá? Queria saber de você, assim, como que você descreveria o impacto atual da inteligência artificial no mercado de trabalho e nas empresas, né? Justamente desse ponto de vista do mercado, das pessoas, das empresas. Conta um pouco para a gente como que você vê isso. Bacana. Bom, eu vejo esse impacto não começou agora, né? A gente nós já temos sido impactados pelo uso de machine learning e inteligência artificial há muito tempo, né? Nós tivemos agora um despertar social através do ChatGPT. A gente fala um pouco disso depois, mas o ChatGPT, ele é uma aplicação construída sobre o GPT. O GPT existe há muito mais tempo, né? Mas o impacto da inteligência artificial ou das técnicas de machine learning, né, no mercado de trabalho já acontece há bastante tempo, né? Talvez até se estendendo um pouco aqui para um impacto social, né? Quando a gente olha para as redes sociais, hoje, Facebook, Instagram, né? Mas lá atrás já, né? Com Orkut, enfim. Ali você já tinha motores de machine learning, motores de inteligência artificial que direcionavam, né? Que orientavam o comportamento do usuário para atingir objetivos da própria rede social, né? Hoje, quando nós olhamos para Facebook, para Instagram, todas essas redes sociais, elas orientam o nosso comportamento através de recomendações, elas orientam esse comportamento através daquilo que a rede apresenta para a gente
né? Até como sugestões para que a gente siga, né? Sugestões de pessoas. Então, toda essa orientação influencia, né? A maneira como a gente vive, a maneira como a gente consome conteúdo, e não tem como isso ser diferente para o mercado de trabalho e nas organizações, né? Acho que esse é um despertar que lento, né? Veio acontecendo de maneira gradual ao longo dos últimos anos, mas que ao longo do último ano a gente teve um despertar muito maior, né? Quando as pessoas conseguiram tangenciar, né, o que de fato a inteligência artificial consegue gerar de resultado através do uso do ChatGPT, né? Que é uma ferramenta, como eu mencionei anteriormente, não é de hoje, né? O GPT, ele existe lá desde 2019, eu utilizo o GPT desde 2019, o GPT como um modelo de linguagem natural, né? Mas, recentemente, foi criado ali uma aplicação em cima desse modelo, né? E as pessoas ficaram impressionadas com o que esse tipo de tecnologia consegue prover. Porque não se imaginava, assim, até então, acho que para muita gente era uma coisa de filme, né? Era uma coisa de ficção científica ainda, e que, na verdade, já é realidade há alguns anos. O maior impacto disso no mercado de trabalho, acho que traz clareza, dá luz para as pessoas de que as pessoas precisam passar a conhecer essa tecnologia sob o aspecto de usuário, né? Na posição de usuário, e extrair valor disso, e como isso pode melhorar o nosso dia a dia como profissionais, né? Nos tornando mais eficientes, né? Não só no sentido de velocidade, mas também de assertividade, de acurácia daquilo que a gente faz, né? E isso passa a desenhar a nossa interação com o mercado, passa a desenhar a nossa interação com as empresas onde a gente trabalha, né? Uma vez que esse tipo de ferramenta ele passa a fazer parte não só, né, do dia a dia daquelas pessoas que são especialistas nisso, mas passa a fazer parte do dia a dia de todos os colaboradores da empresa, né? Interessante, Everton. Você falou sobre o impacto social, né, causado justamente pelo aplicativo web, né, chamado ChatGPT, que fez com que as pessoas despertassem para a inteligência, para essa coisa da existência da inteligência, né? E você disse que isso aí já existe há muito tempo. É interessante como as pessoas ficam já assustadas, tá? Com a forma como o Google já sabia, a gente estava para viajar, né? Oh, você tem uma viagem marcada para hoje. Mas eu falei para o Google. Como ela, de repente, você falava algo na sua casa, comentava com alguém, interagia falando que desejava comprar um carro, e de repente começava a aparecer propagandas, né, daquele carro, enfim. Mas não sabia que por trás existia ali uma inteligência artificial direcionando, né, as propagandas, e, enfim, assim como você disse, as indicações. Mas, dentro dessa pergunta que eu te fiz, uma coisa que eu tenho ouvido bastante o ChatGPT vai tirar os nossos empregos. O que você nos diz? O ChatGPT veio para tirar emprego? Não o ChatGPT, a inteligência artificial vai arrancar emprego das pessoas? Eu acho que esse é um assunto bastante polêmico, né? Eu vou contar um pouco aqui do que eu acredito. Eu não acredito que a inteligência artificial tire empregos das pessoas, né? Acho que nós já vivemos ao menos 3 transformações industriais, 3 revoluções industriais, antes dessa aqui que nós estamos, né? E o que a gente viu, que historicamente, é que o número de empregos aumentou, ao invés de diminuir, né? E isso passou a trazer novas necessidades, passou a demandar novas habilidades dos profissionais, e passou a gerar escassez, né? Então, quando nós vimos ali a revolução industrial automotiva, por exemplo, passou toda a construção de automóveis, né? Naquele momento era super difícil conseguir mão de obra qualificada para atender toda a demanda do mercado, né? Sim. A gente passou a ver a mesma coisa aqui no começo da última década, né? Quando a gente teve aqui a revolução industrial em função da digitalização, né? Com uma demanda muito grande por profissionais qualificados em tecnologia e poucos profissionais no mercado, né? Eu acredito muito mais nessa direção do que na direção de tomar empregos, né, de perder empregos. Então, eu acredito ter um aumento e não
uma redução. Mas esse aumento, ele acaba sendo guiado em função de algumas coisas, né? Eu acho que uma dessas coisas, como eu disse, é a qualificação das pessoas, mas trazendo isso sobre o aspecto social, eu acho que nesse momento isso pode ser uma desvantagem muito grande para países que não têm um bom desenvolvimento educacional, um bom desenvolvimento com o digital inserido dentro da educação básica, né? Então, quando a gente olha para países onde a educação trata a tecnologia, trata do digital de maneira muito mais democrática para a sociedade, esses países passam a expor as pessoas desde muito jovens, né, ao uso dessas tecnologias, né? E essa realidade não é a realidade de Brasil e de outros países de terceiro mundo, né? Infelizmente. Infelizmente, onde muitas pessoas têm acesso tardio a esse tipo de coisa, ou não conseguem usar esse tipo de tecnologia no dia a dia para estudar, para melhorar o seu próprio desempenho naquela atividade que exerce, né? Então, aqui você, de fato, cria um abismo muito grande, né? Onde aquelas pessoas que têm esse tipo de acesso vão conseguir galgar posições melhores e mais rapidamente, né? E quem está longe disso acaba tendo uma dificuldade ainda maior, né? Você acaba distanciando ainda mais esse cenário social, né? Uhum. Muito bacana. Everton, do seu ponto de vista, quais os setores das indústrias, tá, que você vê sendo mais afetado pelas inovações da IA? E por quê? Perfeito. Bom, eu vejo hoje todos os setores, toda a indústria, ela é sensibilizada por isso, né? Mas eu vejo que alguns setores, eles sofrem o que a gente chama de efeito colateral. Então, de fato, é quem sofre alguma dor com esse tipo de coisa, né? A indústria como um todo, ela tem tido oportunidades de mudar o seu patamar de atuação já há muitos anos, né? Há mais de 20 anos, quando eu comecei a olhar e usar a inteligência artificial, a pesquisar a inteligência artificial ainda no ambiente acadêmico, né? Eu olhava para aquilo e falava, poxa vida, tantas coisas possíveis aqui de serem feitas, né? E o mercado ainda não consegue absorver esse tipo de coisa. O mercado não sabe que isso daqui existe, o mercado não sabe como tirar valor desse negócio, né? Alguns segmentos do mercado começaram a experimentar isso já há muito tempo, né? O varejo é um deles. Acho que tem uma história clássica aqui do Walmart, muita gente deve conhecer, né? Tem mais de 20 anos isso, né? O Walmart, ele colocou mecanismos de machine learning, inteligência artificial ali nas suas operações de venda, e ele descobriu que as fraldas e as cervejas eram vendidas em conjunto, né? Quem comprava a cerveja, ou melhor, quem comprava a fralda, muitas vezes comprava a cerveja junto, né? Teve um estudo para explicar por que isso acontecia, e essa história é muito antiga, essa história tem mais de 20 anos, né? Então, ali você já tinha setores, né, da indústria que eram afetados, né, que tinham algum efeito colateral positivo, né, através desse tipo de tecnologia. O que aconteceu com o ChatGPT é que todo mundo passou a enxergar o seu setor sendo afetado por isso, muito embora ainda não esteja sendo, né? Quando a gente olha para a maioria das empresas, a grande maioria das empresas não mudou aquilo que ela faz no último ano, né? Ela tem muito medo da mudança, ela tem muito medo do que pode acontecer, mas ela efetivamente não trouxe aquilo para dentro de suas operações e passou a ser mais eficiente ou ganhou vantagens competitivas, né? Eu tenho visto muitas indústrias olhando para essa direção, indústrias que jamais pensaram em olhar nisso antes, né? Mas agora sabem que precisam olhar, sabem que precisam colocar foco e dedicação, porque senão elas vão perder vantagem competitiva, elas vão ficar para trás do mercado, né? Mas aqui, na pergunta que você trouxe, né, quais setores da indústria são diretamente afetados, né, ou têm sido mais afetados? Aqueles que estão puxando isso com mais intensidade, aqueles que já entenderam a essência da mudança e estão trazendo isso para dentro das operações. Então, o varejo sempre fez isso, né? Acho que o setor financeiro tem tido um despertar que não veio com o ChatGPT, né? Mas vem talvez dos últimos 5 anos,
e esse despertar acho que tem trazido movimentos que passam a ser acelerados agora com essa consciência, né, do uso dessa tecnologia. O setor de educação também já há muitos anos vem utilizando esse tipo de coisa. E a indústria, né, a indústria que já usa isso em cenários preditivos para manutenção, para risco, né, para uma série de fatores, agora passa a intensificar, né? Mas aí também, Doni, dadas as proporções, né, eu acho que algumas empresas conseguem colocar mais força e intensidade nesse tipo de coisa, e outras empresas, mesmo empresas grandes, né, mas ainda com uma gestão executiva que não entende o tema, que não consegue enxergar maneiras de extrair valor desse tipo de assunto, desse tipo de tecnologia, essas empresas, elas têm a consciência, mas ainda não têm a ação, né? Ainda nesse gancho, eu gostaria então de fazer uma pergunta e também a gente esclarecer o nosso público. Quando nós falamos de ChatGPT e falamos das indústrias, né, das empresas de finanças sendo afetadas, eu gostaria que você comentasse sobre o que eu vou dizer aqui, se eu estou certo ou estou errado. O que é disponibilizado para o público, né, um ChatGPT, por exemplo, ele é uma pontinha do iceberg da IA. Ele não é a IA completa. Ou eu estou errado? Não, você está certíssimo. O ChatGPT, ele é um tipo de motor de inteligência artificial, chamado inteligência artificial generativa, né? Generativo por quê? Porque ele consegue produzir informação a partir de uma base de conhecimento já estabelecida. O ChatGPT faz isso com texto, né? Mas é possível fazer isso com diversas outros tipos de informação. Imagem, por exemplo. Acho que vocês já devem ter visto. Isso ficou famoso há alguns anos, pelo menos 5 ou 6 anos. O deepfake, né? Aqueles vídeos de celebridades, de pessoas famosas, né? Ou pessoas públicas, né? Em situações inusitadas ou falando coisas que elas jamais diriam, né? Mas com um nível de realidade impressionante. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Aquilo também é IA generativa. A IA generativa não é uma coisa nova, né? Pelo contrário, acho que o começo dessa história começou lá em 2014, com Ian Goodfellow, né, no primeiro artigo que ele lançou lá sobre o tema, chamado Generative Adversarial Networks, né, o GAN, né? Então, IA generativa, o GPT, é um tipo de inteligência artificial que permite resolver algumas classes de problemas, né? Mas não é a bala de prata. E esse é um problema muito sério, viu, Doni? Porque eu tenho visto muitas empresas abordando a inteligência artificial como solução de problemas e tratando isso através da inteligência artificial generativa. E ela não é essa bala de prata, né? Muita gente me procura, né? Eu estou olhando para o mercado, diariamente eu tenho contato com muitos executivos de outras empresas que querem adotar esse tipo de tecnologia, e a pessoa já vem com a solução, né? E vem com a solução falando, eu quero usar um GPT para resolver isso, né? E é duro, mas às vezes a gente tem que falar, amigão, não é, né? O GPT não vai resolver isso, né? Para você resolver isso, você usa essa outra abordagem de inteligência artificial, que é muito mais eficiente, né? Mas é muito interessante como esse despertar aconteceu, né? Acho que a coisa positiva da IA generativa e do GPT é porque ele trouxe esse despertar. Ele fez as pessoas acordarem para esse momento da sociedade, né, e da tecnologia que aqui está estabelecida, e como que a gente precisa aumentar a nossa eficiência, como é que a gente pode melhorar aquilo que a gente faz de uma maneira saudável, né, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico, né? E aí acho que é natural todo mundo olhar para isso, projetar, né, os problemas em função da solução que conhece, né? Mas, de fato,
e a generativa é um pedacinho muito pequeno dessa história, e isso é uma coisa muito, muito ampla, né? IA é uma coisa muito ampla. Você acredita, né, que isso está andando na mesma velocidade? A evolução tecnológica baseada na IA caminha na mesma velocidade em que, por exemplo, as faculdades colocam novos profissionais no mercado de trabalho e, complementando esses novos profissionais, eles estão chegando ao mercado prontos ou ainda tem muito a lapidar por conta da grade curricular das escolas? Boa pergunta, Pedro. Não, sem dúvida nenhuma, não está na mesma velocidade, né? É um pace completamente diferente. Um número aqui que eu tenho na cabeça, porque eu olhei isso recentemente, né? Em tecnologia, em 2022, 80 mil pessoas foram formadas no Brasil na área de tecnologia, né? A gente teve mais do que o dobro disso em posições de trabalho. Tá? Mais que o dobro. Mais do que o dobro. E quando a gente olha para essas pessoas que são formadas, né, uma pequena parte delas estão aptas para entrarem no mercado de trabalho. E isso é um abismo muito grande. Né? Você está dizendo que dos 80 mil que se formam, desculpa interrompê-lo, você está falando que dos 80 mil que se formam, eles ainda não estão prontos, ou seja, o número ainda é menor do que 80 mil, né? Muito Chega menor. a 80 mil, mas nem todos estão prontos para o mercado de trabalho. Muito menor, né? Hoje, quando a gente vê uma inversão, inclusive, sobre a qualidade do ensino, né? Quando a gente olha para o ensino público, o ensino público ali do ensino básico, né, até o ensino fundamental e o médio, aqui no Brasil, esse ensino público ele é extremamente defasado, né? Ele é muito, a qualidade dele é muito inferior ao ensino privado, né, nesse mesmo espectro, né? Isso. E isso é o oposto do ensino público superior, né, das universidades. Quando você olha para as universidades públicas a USP, no Brasil, PUC, a USP, a Unicamp, né, a qualidade desse ensino ela é muito maior, né, comparado às instituições privadas, né, a universidade privada. Né. E aí o que você geralmente vê é as pessoas com a classe econômica mais abastada fazem o ensino fundamental, o ensino básico na instituição privada, né? E isso gera competências mais acentuadas para que essa pessoa depois faça um ensino superior numa universidade pública, numa USP, numa Unicamp da vida. Né? Estratégia econômica, né, do pessoal que fazem isso, né? Sim, não, e até isso é um comportamento moldado pelas instituições, né? Então esse comportamento ele não é exatamente, não é bem uma estratégia. Cara, esse comportamento é moldado, né? Então, mesmo porque quando você vai fazer a prova, quem passa são os melhores, né? São quem tira as melhores notas, né? Então, as pessoas que esse comportamento é moldado. Então as pessoas que têm, né, mais condição financeira querem mandar seus filhos para as universidades públicas, né? Porque lá tem mais qualidade, certo? E para isso investem na formação de base, certo? Então esse é um comportamento moldado. Esse comportamento ele é empurrado para isso, né? O Estado brasileiro ele empurra esse comportamento para ser assim, né? Uma vez que ele degrada a qualidade do ensino básico e impulsiona a qualidade do ensino superior. Né? É culpa do sistema. Sim, o sistema empurra para isso, né? O sistema molda esse comportamento. E aí, tá curtindo o tema, né? A forma como o Everton coloca os assuntos, coloca a opinião dele, explica, é muito bacana, não é mesmo? Nós vamos deixar um card aqui para que você possa continuar assistindo a esse conteúdo, tá bom? Porque nós fizemos uma gravação de quase 2 horas com o Everton. Por isso, a gente deixou um card aqui para que você possa assistir a continuidade deste assunto, tá bom? Vamos lá, vamos assistir? Clica no card aí.